Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Esse é um momento muito importante, um momento especial, onde nós vamos discutir aqui um pouco sobre a sexualidade humana. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta lição de número 6. Esse é um ponto de grande relevância, de grande importância, um assunto atual, um assunto muito forte e que merece a nossa atenção. Você que está me ouvindo, eu quero convidar você a deixar o seu like, a deixar o seu comentário. Abençoe o nosso canal. À medida que você comenta e deixa o seu like, o YouTube entende que o canal está crescendo, está sendo visto e pode tomar aí uma posição maior na mídia social. Então, nesse momento, sobre a sexualidade, o texto base se encontra em Mateus capítulo 19, que é o texto ouro, versículo de número 4 e 5, onde está escrito assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mateus capítulo 19, versículo 4 e versículo de número 5. Quando lemos o livro de Gênesis, que é o primeiro livro aí da Bíblia que nós temos em mãos, nós vamos ver na questão da formação do homem e da mulher, Deus usando o termo homem. Então nós temos aí um termo chamado, na língua portuguesa, desinência de gênero masculino, e quando se refere à mulher, é uma desinência de gênero feminina. Então, dentro desse ponto, nós já vemos aí a diferença. Quando Deus fez o homem com os elementos químicos que ele juntou ali na terra e fez com as suas próprias mãos, o próprio Deus disse, antes de fazer: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então você já vê o termo, você já vê a questão da sexualidade. Então você vê que Deus fez o homem. E com relação à mulher, se observarmos, Deus, quando faz Adão adormecer em um profundo sono, ele tira uma de suas costelas, porque ali havia uma medula óssea, tá? Muito importante, havia ali tudo que Deus precisava para formar um novo ser. E quando Deus faz Adão adormecer, ele coloca as suas mãos magníficas e forma a mulher. Então dessa célula tronco, dessa medula óssea, ele faz a mulher. Porém ele faz ali uma engenharia genética. E nessa engenharia genética ele faz um novo ser. E ali nós temos um novo sexo, um novo ser humano, que é a mulher. É por isso que os cromossomos, eles são completamente diferentes com relação a isso. Por exemplo, olha o detalhe importante aqui, ó. Os hormônios femininos, em sua genética, possuem os cromossomos XX, que marcam a sua identidade feminina. Então, isso aí é muito importante, porque você já percebe que na formação Deus já estabeleceu o sexo. Então nós temos mulher e nós temos homem e mulher. Isso não é invencionice humana. É o próprio Deus que estabeleceu os dois sexos, homem e mulher. Então temos aí desinência de gênero masculino e desinência de gênero feminino. Então isso é muito importante. Então Deus fez somente dois sexos, não há um terceiro sexo, não há possibilidade para isso. E dentro desse ponto nós temos aqui algo de grande importância. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma geração, né, onde os marxistas eles se levantam, os marxistas eles atacam, né, a família, como foi dito no trimestre passado, essa ideologia de gênero, como no trimestre passado foi nos informado, tem a intenção de abolir a família.
tem a intenção de acabar com a família. Mas nós defendemos princípios bíblicos milenares de grande importância, de grande relevância. Então entendemos que há somente dois sexos. Então olha o detalhe, o diabo usa a família, tá? Usa a famigerada ideologia de gênero para abolir os princípios que Deus estabeleceu para a família. Segundo essa diabólica ideologia, ninguém nasce com sexo determinado. E a ciência, tá? A ciência prova, a ciência, nós estamos falando de coisa que está diante dos nossos olhos, prova que o homem é homem e mulher é mulher. Estou usando aqui um termo fácil, chulo, tá? Bem pobre, mas para explicar que a própria ciência diz que os cromossomos são diferentes. Então, a igreja sofre, a família sofre com esse ataque, tá, da ideologia de gênero, os marxistas. Então, perceba um detalhe, não há possibilidade de um terceiro sexo. Então, nós só temos dois sexos na Bíblia. E também com relação a este ponto, nós vamos ver pontos importantíssimos. Quais são? Qual é o propósito, tá? Qual é o propósito que está aqui na nossa revista? Quais são os objetivos da sexualidade? Lembrando que homem com homem não se reproduz. Lembrando que homem com homem não formam família. Mulher com mulher não formam família. Então nós vamos ver o propósito, os objetivos da sexualidade humana. Olha o detalhe, olha a importância desse assunto. Então nós temos em mente que o sexo foi criado por Deus e ele vai externar pelo menos 3 objetivos. Primeiro, procriação da espécie humana. Procriação da espécie humana. Então a procriação da espécie humana é um dos objetivos da sexualidade humana. Por isso Deus disse, enchei a terra, povoai a terra. Esse era o propósito de Deus já desde o princípio. No primeiro ponto da procriação, então só há um meio, tá, da raça humana crescer, só há um meio de povoamento, só há um meio de propagar a espécie, que é através da união sexual entre um homem e uma mulher. Então tudo está no seu devido lugar, tudo está no seu devido ponto, nada está fora. E no segundo ponto, nós temos algo muito importante, porque no primeiro objetivo nós temos a procriação. No segundo objetivo, a união conjugal, tá? A união conjugal, que é um ponto de grande relevância. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Gênesis capítulo 2, versículo 24. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se uma ofensa e pecado perante o Criador. Então é no casamento, tá? Porém, une o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua esposa. Então isso glorifica a Deus. A união conjugal glorifica o Todo-Poderoso. E é dentro desse matrimônio, desse casamento, que um pode desfrutar do outro, que um pode dar prazer ao outro, que um pode dar alegria ao outro, tá? Isso é um ponto importante. No terceiro objetivo, a glória de Deus. Então, a sexualidade humana tem por objetivo a glória de Deus. Olha o detalhe importante, ó. Objetivos da sexualidade humana. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia é um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Então isso é importante. O sexo foi feito para a glória de Deus. Isso é fundamental. E ele vai citar aqui Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 4. E você pode ler aí e você vai ter uma noção bem maior daquilo que o autor aqui quer se expressar. O problema é que no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, isso já vem de muitos anos, é que estão deturpando, estão querendo inverter valores que não podem ser invertidos, estão trocando o certo pelo errado, estão dizendo que o certo é errado e que o errado é certo.
Então isso é um problema muito sério. E nós estamos vendo a distorção no campo da sexualidade. Antes de entrar nesse ponto, deixe-me frisar algo aqui. Nesse ponto que nós frisamos aqui, nós vamos ver a singularidade com que Deus trabalha, e Deus diz que o homem vai se unir à sua mulher. Então nós temos singular, a sua mulher. Nós não podemos apoiar a poligamia. Lembrando que o casamento ele é monogâmico, um homem com uma mulher, um homem com uma mulher, não um homem com 2 mulheres, 3 mulheres e daí por diante. E também não pode ser vários homens para uma mulher, que é um outro nome que é dado a isso aí. Então, voltando aqui agora, então nós estamos percebendo, está diante dos nossos olhos a distorção, o que estão fazendo, o ataque à família. Nós estamos vendo isso aí. Outro ponto agora, com relação, entrando nesse assunto, com as distorções da sexualidade humana. Aqui nós vamos ver a fornicação, tá? Nós vamos ver o adultério, o homossexualismo, como falamos, e a ideologia de gênero já citada. Agora perceba um detalhe. Fornicação, o que é fornicação? Fornicação é um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, antes ou fora, tá, do casamento, tá? Antes do casamento, aliás. Antes do casamento. O que é fornicação? Imagine que aqui, ó, tá, estou aqui com as 2 canetas, aqui está o homem, aqui está a mulher. Aqui está o homem, aqui está a mulher. Ok? Esse homem aqui é solteiro e esta moça aqui é solteira. Se eles tiverem relação sexual antes do casamento, isso se chama fornicação, tá? Adultério. Vamos entender o adultério. O adultério, este homem é casado e esta mulher também é casada. Se este homem se envolve com uma outra mulher fora do casamento, ele comete adultério. Se ela se envolve com outro homem fora do casamento, ela também comete adultério. Agora, dentro do outro ponto, este homem é solteiro e esta mulher é casada, ok? Se este homem que é solteiro se envolve com esta mulher casada, ele comete fornicação e ela comete adultério. Então são esses pontos. E são distorções, tá? Distorções da sexualidade humana. E Deus reprova tais coisas. Deus reprova. Infelizmente nós estamos vendo isso crescente, principalmente no meio cristão. O divórcio cresce, tá? A fornicação entre os jovens. Nós estamos assistindo isso. Isso é triste, isso é lamentável. Nós estamos vendo o descalabro espiritual de muitas pessoas. E aqui vai falar do homossexualismo, que é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. E aqui nós vamos ver alguns pontos que a Bíblia reprova. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Então essa abominação contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de ser monogâmico e indissolúvel, é heterossexual. Então o apoio bíblico é para o heterossexual, um homem e uma mulher. E a ideologia de gênero, a chamada ideologia de gênero, é mais uma tralha inventada pelos inimigos da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os filhos de maneira neutra, deixando aos meninos e às meninas a escolha de seu sexo, social ou ideológico. Porém, a Bíblia é muito clara quanto a isso aí. O pai precisa ensinar o menino e a menina o caminho que deve andar. Não deixe, não é opção. Sexo não é opção, já foi estabelecido. Já foi estabelecido, tá? Ninguém nasce homossexual. Isso é provado pela ciência. Os cromossomos não permitem tal coisa. Isto é falando cientificamente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, no campo da educação, mostra aos seus filhos o caminho que eles devem andar. Homem é homem, mulher é mulher. Não adianta aceitar, não se entregue aos ataques da ideologia de gênero. Não trate algo que é errado como normal. A nossa geração está se acostumando com coisas que não são normais e tratando-as como se fossem normais. Isto não é normal. Isto é reprovado pelas Escrituras Sagradas. Você vai encontrar isso em Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Você encontra isso no capítulo 23, versículo 18. Primeira epístola de Paulo a Timóteo no capítulo 1, versículo 10.
Então, Deus vê a ideologia de gênero como abominação. Então, é esse princípio que nós temos aqui, tá? Nós temos falamos sobre a definição de sexo, falamos quem criou o sexo, que foi o próprio Deus, falamos quais os pecados relacionados ao sexo, que é a fornicação, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas, que tem sido deletéria, prejudicial para a família humana. Até a próxima, Deus te abençoe, eu te aguardo na próxima aula. Fica na paz.